Vários produtos agrícolas tiveram uma disparada de preços aí em novembro. Trigo subiu mais de 16%, arroz 12%, atingindo recordes de preço ao redor de 120 a saca. Os problemas climáticos vão continuar a puxar preço para cima? Aparentemente sim, Kellen, está bastante desafiador, né? Se o El Niño está aparentemente no seu pico agora, então pelo menos o curto prazo aí nos preocupa muito. Tivemos uma volta das chuvas nas últimas semanas, elas ainda não estão completamente regulares, principalmente no Cerrado, né? Dificultando aí uma melhora das lavouras de soja, o plantio atrasou muito, e no caso específico dessas culturas que você elencou, também claramente são os efeitos climáticos, alguns absolutamente consolidados, como o trigo, que apesar de ter sido plantado em uma área espetacular, havia uma expectativa de uma produção maravilhosa até por volta de agosto, e depois choveu extremamente forte no Rio Grande do Sul e em enormes volumes, comprometeu muito, né, a safra, fala assim até 75% da safra do Rio Grande do Sul com problemas de qualidade. O Paraná sofreu menos, mas a parte do Rio Grande do Sul, que é muito relevante, vem muito mal. Então os preços literalmente estão subindo muito do trigo de qualidade, e o trigo para ração caindo, porque o volume de trigo de baixa qualidade está muito alto. Então o trigo não há mais o que fazer, já está sendo colhido. No caso do arroz, nós ainda temos um período, né, de uns 2 meses. A safra de Santa Catarina, que geralmente entra antes, deve vir ali a partir de fevereiro, e o Rio Grande do Sul a partir de março. Então até lá os estoques estão baixos e uma enorme preocupação com o desenvolvimento da lavoura. No caso do arroz, fala-se em quase 8% de alta na produção esse ano em relação ao ano passado, é um número bom, mas tudo vai depender de como for o efeito do El Niño. O arroz tem o problema da nebulosidade, né? Então, além de o excesso de chuva ser sim um problema, a falta de sol é que também preocupa. Então, como o El Niño aparentemente vai estar presente, ainda que possa estar enfraquecendo aí a partir de janeiro, isso deve causar complicações, tá? Então, especialmente para o trigo e arroz, sem dúvida é isso. Agora, então, você aponta para a gente esse desafio climático impactando essas culturas. O café subiu também, César, mais de 9%, o milho 4,5%, a tendência é a mesma? É para cima? Eu acho que sim. O café, especialmente o arábica, é uma planta que sente muito, não só a falta de chuvas, obviamente, mas o calor excessivo. Então as regiões cafeeiras também voltaram a ter chuvas nas últimas semanas, ainda não está regular, né? Em sul de Minas chovendo um pouco melhor, mas o Cerrado não. Então o calor tem preocupado muito o café. Isso é crítico nesse momento que as lavouras floriram, e ela está tendo muita dificuldade, né? Nessas temperaturas muito elevadas, a planta busca sobreviver e aborta as flores, o chumbinho cai no chão. Então a gente já está bem menos otimista, né, com a safra do ano que vem, que até pouco tempo atrás nós achávamos que poderia superar o recorde de 2021. Isso não deve acontecer, Kellen. E para a soja também eu tenho visto consultorias privadas revisando para baixo a expectativa de safra. Há quem já descarte safra recorde. O milho vai ter impacto em função da safra de soja. Qual é o cenário para grãos? Concordamos com essa opinião, não deve ser recorde. O potencial já foi perdido pelo atraso das chuvas e principalmente não só a necessidade de replantio, mas a falta de boas chuvas em Mato Grosso. A soja, quando ela é plantada atrasada, mas chove no mês de dezembro, ela pode se desenvolver bem, não é um grande problema. O problema é que não está chovendo, os mapas de previsão não são muito favoráveis e, obviamente, isso irradia problemas para o milho safrinha. Aqui a gente está mais preocupado ainda, porque já existia uma expectativa de queda diária. E agora, se o milho for plantado mais fora da janela de plantio, ele vai ficar mais sujeito a risco, produtividades podem ser menores e aí, no final, nós devemos ter uma produção menor. Então, achamos sim que hoje a produção de soja, no nosso entendimento, ela é mais parecida com a desse ano e longe dos 165 que a gente esperava como um potencial. E o milho certamente vai ser menor também o ano que vem. Diante desse cenário, o que você está dizendo para a audiência da Jovem Pan, que não é do agro, é que o pão, o café, o arroz, todos esses ingredientes que fazem parte da alimentação do nosso dia a dia, eles podem ficar mais alto lá no supermercado? O que você acha?
O arroz, os próximos 2 meses são sim complicados, a indústria já está tendo muita dificuldade de repassar preço, né? É uma cultura muito sensível, o preço sobe, o consumidor sente, né? Principalmente as famílias mais pobres, então os próximos 2 meses para o arroz sim são complicados. Depois pode ser que a situação melhore, como eu falei, não é uma safra pequena, vai depender muito dos efeitos do El Niño nos próximos 2 meses. O trigo está complicado, né? A gente depende agora de um pouco da importação da Argentina, isso também não foi perfeito o clima lá, eles também sentiram seca no começo da cultura e depois chuvas também atrapalharam, e o Brasil já está, né, vai se voltar aí para a paridade de importação. No mundo há bastante trigo, especialmente russo, mas aqui está bem mais complicado, que além era um cenário muito favorável e agora o trigo de qualidade vai ser difícil, isso vai sim bater no pãozinho, tá? Inevitavelmente. E o café, acho que o cenário ainda está bem aberto, né? É uma cultura que geralmente tem uma resposta boa, mas o momento crítico é agora para o pegamento das floradas e não está nada bem. Então, também já consideramos que os preços devem corrigir um pouco mais esse cenário mais incerto.